Boa tarde a todo mundo, obrigado pela presença. A minha pesquisa bom, meu nome é Vitor, eu sou estudante do mestrado da UFSM, faço parte do Laboratório de Filosofia da Memória, e a minha pesquisa é na área da epistemologia da memória, e o objetivo da minha fala hoje é apresentar um mapeamento da controvérsia argumentativa que envolve a conjunção entre memória e conhecimento. Então, assim, para começar, qual seria a relação entre memória e conhecimento? E essa seria a principal pergunta que eu vou abordar, e eu já começo fazendo, assim, uma justificativa de por que escolher dois temas tão amplos em vez de escolher apenas um tema ou o aspecto de um tema para tratar. Eu acho que esses dois temas, eles devem ser tratados juntos, porque eles são indissociáveis ou quase indissociáveis. A gente poderia colocar como uma primeira razão para isso aqui uma citação do Esquerdo, que diz que a aquisição de memórias denomina-se conhecimento. Então, quer dizer, é como se, enquanto a percepção parece que atesta que a gente está diante do mundo, a memória seria aquilo que atesta que a gente não está apenas diante do mundo, mas interagindo com o mundo intelectualmente, absorvendo informações e, de alguma maneira, devolvendo essas informações e conhecendo, de alguma maneira, o mundo. Outra razão também poderia ser uma citação do Michaelian, que ele diz: take memory away, much, perhaps virtually all, human knowledge goes along with it. Quer dizer, ele comenta, então, essa importância da conjunção entre memória e conhecimento. Porque, ao mesmo tempo que é evidente essa relação entre memória e conhecimento, é difícil determinar qual seria essa relação, já que o funcionamento da memória é, de uma maneira ou de outra, obscuro. Parece que a memória... E, então, feita essa justificativa, a gente poderia colocar que talvez o modo de responder essa pergunta vai depender, então, do modo como a gente concebe tanto conhecimento quanto memória. E daí, sobre o que é o conhecimento, a gente não pode deixar de citar, então, a definição tradicional de conhecimento do Platão. E... Vitor? Oi. Desculpa te interromper, mas a tua transmissão está travando. Aí, tu já desligou a câmera? Desliguei. Tá, desculpa. Desculpa então de novo, pode continuar. Obrigada. Então, o conhecimento proposicional e a definição tradicional do conhecimento, a gente não pode deixar, quando fala de conhecimento, de mencionar o Platão, que talvez tenha sido a primeira tentativa de definir o conhecimento. Segundo ele, o conhecimento seria, então, composto por três partes. A primeira é uma opinião ou a crença, que seria uma asserção do sujeito que crê. A segundo componente seria, então, a verdade, que seria uma correspondência dessa asserção com o mundo. E o terceiro componente seria a justificação ou explicação racional, que seria as boas razões que o sujeito tem para crer na verdade da crença em questão. Essa definição, ela não sofreu alterações constrangedoras assim por bastante tempo, ela foi bastante perene, até que em 63, com um artigo do Gerer, no qual ele oferece alguns contra-exemplos em que um sujeito tem uma crença verdadeira e justificada, mas ainda assim não tem conhecimento. E isso então abriu fronteiras para novas definições de conhecimento e justificação, como por exemplo o externalismo, que eu vou tratar mais adiante. Eu acho que por enquanto ainda vale lembrar também que no texto do Platão, que ele trata sobre o conhecimento, ele também define a memória a partir de modelos metafóricos. O primeiro modelo metafórico seria esse modelo do tablete de cera, no qual as memórias seriam as marcações nas ceras feitas pelo sujeito que tem a experiência. E a segunda metáfora seria a metáfora do aviário, na qual as memórias
fazer a aquisição de uma memória seria como capturar um pássaro e jogar no aviário. Mesmo que essas metáforas sejam rudimentares, elas capturam boas intuições da memória, como, por exemplo, no caso do tablete de cera, os estados necessários do processo de lembrar, que seria o encoding, storage e retrieval, e no caso da memória, da metáfora do aviário, o caráter construtivo da memória, já que na metáfora a gente nunca sabe se o pássaro que a gente quer recuperar é o mesmo pássaro que a gente colocou lá dentro, ou vice-versa. Então, dando um salto no tempo, a gente poderia partir por uma definição mais sofisticada de memória, e poderíamos citar, então, o Turing, que faz uma distinção a partir dos conteúdos da memória. Seria um conteúdo semântico e um conteúdo episódico. O conteúdo... Então, de um lado a gente tem a memória episódica e do outro a memória semântica. A memória episódica seria aquela memória que tem um conteúdo experiencial, pessoal, fazendo uma referência necessária ao evento de formação daquele sujeito que está lembrando. Isso requer, então, uma experiência qualitativa e imagética desse evento. E essas informações, elas seriam adquiridas no evento e elas seriam sobre o evento, ele mesmo. No caso da memória semântica, isso não seria necessário, porque ela teria um conteúdo proposicional factual, que não requer uma experiência qualitativa e é, inclusive, independente do momento temporal, já que a gente poderia tanto lembrar de proposições sobre o passado, ou então lembrar de proposições sobre o futuro, como, por exemplo, amanhã, eu lembro que amanhã eu tenho um médico, por exemplo. Acho que um exemplo deixa isso mais claro. Uma pessoa de 69 anos, por exemplo, ela poderia recordar episodicamente do momento em que ela ouviu no rádio, em 1968, o decreto do ato institucional número 5 durante a ditadura militar no Brasil. Ela poderia recordar a experiência disso. E então essa memória seria acurada ou não acurada, dependendo da capacidade de recordar essas informações. Contudo, uma pessoa de 20 e tantos anos não poderia recordar esse fato, esse evento episodicamente, porque ela não teria nem sequer nascido, mas ela ainda assim poderia recordar ele semanticamente, desde que ela tenha aprendido em algum momento que em dezembro de 68 aconteceu o decreto do ato institucional número 5. Dessa maneira, pelo fato de ter um conteúdo proposicional, a memória semântica ela poderia ser atrelada um valor de verdade a ela, poderia ser verdadeiro ou falso. Sendo assim, ela seria mais diretamente tratada pela epistemologia da memória, pelo fato de estar em sintonia com o conteúdo proposicional do conhecimento proposicional. Feitas essas considerações dos pontos de partida, a gente pode passar para a controvérsia argumentativa, propriamente dita, e o primeiro ciclo dessa controvérsia, que se refere ao modo como a justificação se dá. E nessa primeiro ciclo, a controvérsia, o ponto de disputa se concentraria entre o preservacionismo e o geracionismo. O preservacionismo ele seria basicamente a essência do preservacionismo, a tese de que, na ausência de qualquer evidência adicional, a justificação no momento da aquisição da memória deve ser maior ou igual ao no momento de recuperação dessa memória. Confirmando isso, em favor disso, a gente poderia, enfim, daí dessa maneira a memória seria relacionada com o testemunho, porque enquanto o testemunho transmite o conhecimento de uma pessoa a outra, a memória, a partir dessa abordagem preservacionista, seria a transmissão do conhecimento de um tempo a outro. E em favor disso, a gente poderia citar o Dummett, que em 94 diz que memory is the maintenance of knowledge formally acquired, ou então o Senor, que de uma maneira diferente diz que memory serves us by preserving what we put in it,
that is its function in our cognitive system. Por outro lado, o geracionismo diz que a memória, para toda a crença, a justificação da crença memorial, a justificação no momento da aquisição, ela pode ser maior ou menor do que no momento da recuperação. E dessa maneira a memória seria análoga à percepção. Da mesma maneira que a percepção gera justificação, a memória também geraria. E em favor disso a gente poderia citar aqui S recalls that P is prima facie justified reason for S to believe that it was true that P. Bullock disse isso em 74. E também, quer dizer, como o Audi também sugere, o processo de evocação seria um processo epistemicamente gerador de justificação. Ambas posições, elas seriam como fator justificacional sendo internos do sujeito. Então, elas seriam versões de teorias da justificação internalistas, quer dizer, a evidência para que justifique uma crença memorial, ela seria disponível e ou interna e ou disponível ao sujeito, no caso como um estado mental, por exemplo. Sendo assim, elas estariam sujeitas a problemas como o problema da evidência esquecida, no caso do preservacionismo, que também é respondido com o princípio da justificação continuada, colocado pelo Schumacher em 67, ou então o problema do buster epistêmico, no caso do McGrath, em 2007. O segundo ciclo da controvérsia argumentativa seria um ciclo um pouco mais amplo do que esse, porque ele não se refere especificamente ao modo como a justificação se dá, mas sim ao modo como o conhecimento se dá. E dessa maneira, a disputa que era entre o preservacionismo e o geracionismo passa a ser entre a teoria epistemológica da memória e o geracionismo moderado. A teoria epistemológica da memória, ela seria, basicamente, diria que a memória implica conhecimento. E em favor disso a gente poderia citar o Malcolm, que em 63 disse que one remember that P if and only if, know that P because knew that P, ou então o próprio Audi dizendo que memory, when it's a search of what is remembered, commonly yields both knowledge that and knowledge of, remembering then is knowledge entirely. Tanto o geracionismo quanto o preservacionismo partilham dessa tese da teoria epistemológica da memória. E é por isso que o geracionismo moderado ele se coloca em oposição às duas, porque ele faz uma crítica a essa teoria sobre a qual as duas outras repousam. Então, ele, segundo Bernecker, ele diz que o geracionismo moderado, a memory doesn't imply knowledge since it implies neither belief nor justification. Ele, apesar de dizer que a memória não implica conhecimento, porque há casos de memória em que ela não tem nem crença nem justificação, mas ainda assim é um caso de memória, ele não nega que a memória implique conhecimento. Porque, pelo contrário, ele diz que há casos em que a memória gera conhecimento. Mas essa geração de conhecimento ela não acontece da mesma maneira que a primeira versão do geracionismo. Porque no caso do geracionismo moderado, o fator justificacional é externo ao sujeito. Ele propõe uma abordagem externalista da justificação. Isso quer dizer que os conteúdos da memória são individualmente dependentes das relações sistemáticas do ambiente físico e social do sujeito que lembra. Dessa maneira, a memória geraria conhecimento com um manejo de defeators, que seria os anuladores de crença, removendo eles de alguma maneira, ou então a memória geraria conhecimento gerando crença, como no caso da memória inatenta, proposta pela Alec em 2005, ou então o abstracionismo de conteúdo,
proposto ali pelo Wernicke e o Gurdner em 2017. Sendo assim, a gente pode passar para o terceiro ciclo da controvérsia, que seria ainda mais amplo que o segundo ciclo, porque ele não se refere ao modo como o conhecimento memorial ocorre, mas sim se o conhecimento memorial é possível. Então, ele seria um ciclo sobre o ceticismo, sobre o conhecimento memorial. E aqui a gente pode colocar, aqui a gente entra de uma maneira mais direta, ou pelo menos toca, o que foi dito na mesa do Problemas de Memória que o professor César apresentou na quarta-feira, eu acho, com os colegas ali, Fabrício, Glauco, de que, porque a gente acaba perguntando sobre essa possibilidade do conhecimento memorial. Então, a primeira pergunta poderia ser que razões que a gente tem, Sim. se é que a gente tem alguma, para acreditar que o que parece que estamos lembrando de fato ocorreu. Daí a gente poderia citar o Russell com o argumento dele de que talvez nada pode desaprovar logicamente a hipótese de que o mundo veio a acontecer há 5 minutos atrás. Ou então a gente poderia fazer uma outra pergunta, que é que razões que a gente tem para pensar que o que parece que ser uma memória é de fato uma memória. E aqui a gente pode colocar todos os avanços neurocientíficos sobre a memória, de que talvez a memória e a imaginação não sejam tão diferentes assim. Daí a gente pode citar o Schachter dizendo que imagine the future depends on much of the same neuromachinery that is needed for remembering the past. Ou então o Conway Loveday, que fala que quando alguém lembra, essa pessoa está imaginando. E quando ela imagina, ela usa a memória. Então, a gente pode colocar que a memória, os limites entre a memória, eles são colocados à prova, de modo que as pesquisas se concentram mais em fazer essas determinações do que pensar propriamente a relação entre o conhecimento e a memória. Então, fazendo um resumo aqui, a questão controversa seria qual é a relação entre memória e conhecimento. O ponto de partida, então, seria a definição tradicional de conhecimento, mais a memória semântica. O primeiro ciclo seria em relação à justificação e à memória, e daí a disputa seria entre preservacionismo e geracionismo. O segundo ciclo seria um pouco mais amplo, então, tratando da memória e do conhecimento, e a teoria epistemológica da memória e geracionismo moderado. E o terceiro ciclo seria um ciclo sobre o ceticismo do conhecimento mnemônico, simulacionismo. Daí a gente toca em teorias como simulacionismo, continuismo, descontinuismo, marcadores de memória e assim por diante. Era aí mais ou menos isso que eu tinha para apresentar hoje, que são as referências. Obrigado, gente. Obrigada, Vitor. Muito obrigada pela apresentação. Nós temos agora 11 minutos para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Muito obrigada pela tua apresentação. É muito rica e muitos dados, assim, muitas leituras e um assunto realmente relevante. Tu chegaste a mencionar, né, o papel das neurociências, o papel de dados mais empíricos, né? E eu me espantei de tu dizeres que nessa área os autores não fariam tanta diferença entre memória e imaginação. E talvez eu não tenha pego todas as tuas relações conceituais e teóricas, então você, por favor, me explique, certo? E, além disso, você, então, você está questionando o papel de uma investigação sobre a memória para uma teoria do conhecimento, foi isso? Essa a tua visão? Porque eu discordaria. Eu discordaria se essa tese, porque
Tudo bem que existam falhas de memória, que a memória esteja vinculada a uma espécie de imaginação acerca do passado, ou reconstituição um tanto irrealista, né, do passado, mas é o que nós temos. E eu diria que eu confio bastante na seleção natural, né? Se ela existe, eu acho que ela existe de uma, assim, os biólogos podem discutir qual é, mas enfim, e a nossa evolução mostra que a memória funciona, eu diria. Então funciona para quê? Para certos fins pragmáticos, né? E então nós não precisamos uma reprodução fidedigna do passado, mas nós precisamos aquilo que nos permite agir de uma forma que nos mantenha vivos, que não nos atrapalhe demais, que não atrapalhe as nossas relações sociais em demasia. Então, assim, eu acho que o ceticismo em relação à memória, no fundo, ele se deve a uma expectativa exagerada em relação à memória, que não é pragmática. Por favor, você poderia comentar? Claro. Obrigado, professora Sofia, pela pergunta. Eu, ali, quando a senhora coloca que talvez eu tenha sugerido que nessas questões mais, que leva mais em consideração os estudos empíricos ali das neurociências e que talvez não fosse tão, que talvez não houvesse essa diferença entre memória e imaginação, eu acho que o que eu quis, mesmo que eu tenha sugerido, talvez isso eu não, o objetivo não era exatamente dizer que a memória e a imaginação seriam a mesma coisa, mas ou que não haveria um interesse em fazer essa diferença, mas justamente ao contrário, do que o interesse passaria mais a ser pelo modo de funcionamento da memória. E o modo como a gente pode dizer que, no caso dos marcadores de memória, como que a gente pode dizer que um estado mental é um estado memorial, dado que eles usam a mesma maquinaria cerebral que para fazer uma imaginação. E sobre o que a senhora disse de que discorda sobre talvez essa desvinculação entre a memória e o conhecimento, se é que eu entendi seu questionamento, eu também diria que eu discordo. Eu acho que a memória, que a gente precisa... Eu fiz esse trabalho, o meu trabalho é sobre a epistemologia da memória justamente porque eu acho que é necessário a gente atribuir conhecimento à memória, sobretudo a gente poder atribuir verdade à memória. Porque se a gente pode dizer que, se a gente acaba dizendo que a memória não tem como atribuir verdade à memória, porque talvez tudo seja uma grande simulação e talvez o nosso cérebro seja uma grande máquina de confabulação, daí a gente talvez abre margem para consequências bastante devastas, talvez até sem mencionar questões políticas ou éticas, mas pensar que se a gente não consegue atribuir isso à memória, a gente faz isso a todo momento. E é importante que a gente continue fazendo isso. E também uma outra coisa sobre quando a senhora menciona a evolução ali, a gente tem um texto do Sultenbach Corbalens que ele fala sobre a memória do ponto de vista evolucionário. Daí ele diz que a memória, lembrar o passado seria basicamente um efeito colateral de imaginar desfechos possíveis. Então, a gente, ao longo da evolução, a gente acabou lembrando sobre o passado. E eu acho que é isso. Obrigado
pergunta, acho. Não sei se eu consegui responder. Sim, teria, claro, uma discussão, mas muito obrigada. Eu acho que bem satisfatória, as respostas bem satisfatórias. Muito obrigada. Vitor, agora nós temos uma pergunta do Daniel e depois, se der tempo, uma do Ricardo. É aqui no chat? Eu acho que o Daniel não está agora. Eu vou ler a do Ricardo, então, tá? Ele escreve, então, Ricardo Guimarães. Você poderia, por favor, explicar melhor a questão do abstracionismo de conteúdo do Sven Bernecker, no caso da memória desatenta, e no geracionismo moderado, o que seria propriamente gerado pela remoção de derrotadores? Seria a justificação epistêmica? Penso aqui na importante e relevante distinção feita pela Jennifer Lackey entre derrotadores doxásticos e normativos. Obrigado pela pergunta, professor Ricardo. Eu ali sobre a questão do abstracionismo de conteúdo do Bernecker seria um caso em que daí ele coloca o caso dos acentos, em que um sujeito olha para uns assentos e para um teatro, enfim, e ele pensa sobre o número de assentos, e então ele pensa que talvez tenha 500 e poucos assentos, e daí quando ele se lembra daquilo, e daí de fato tem 600 assentos, ou quase 600 assentos. E então ele coloca, quando ele se lembra disso, ele, pelo fato dele não se lembrar exatamente o que aconteceu, ele acaba fazendo uma inferência ali, e de alguma maneira essa inferência acaba sendo correta, porque ele lembra que havia mais do que 500 assentos, e essa proposição então seria verdadeira. E no caso da memória desatenta seria o caso em que, por exemplo, um motorista ele percebe uma rua com trabalhadores, enfim, a rua tá com trabalhadores interditada. Então, quando ele chega no trabalho, mas ele não cria nenhuma crença sobre isso. Então, quando ele chega no trabalho, alguém pergunta para ele se ele sabe que estão fazendo a reforma na rua tal, que era justamente a rua que ele tinha visto. Então, nesse momento, ele tem um estalo e cria essa crença. Então, nesse caso, a memória geraria crença e, por isso, geraria uma justificação. E daí, no caso dos derrotadores, eu acho que essa é uma questão que talvez seja um problema também para o geracionismo moderado, de que esse manejo dos derrotadores, ele poderia ser acusado de que, na verdade, quem estaria gerando a justificação não seria a memória, justamente porque os derrotadores seriam crenças externas em relação ao ambiente. Então, eu acho que seria um problema ao geracionismo moderado. E daí, sobre os derrotadores doxásticos e normativos da distinção da Leck, os doxásticos seriam aquelas crenças que alguém pode ter e que, se essa pessoa tem a crença, essa crença anula a justificação para uma outra crença que pretende ser conhecimento. E o normativo seria as crenças que o sujeito deveria ter para e que, de uma maneira ou de outra, anulariam a crença que almeja ter conhecimento. Eu acho que eu acho que seria isso. Obrigado, professor. Certo, muito obrigada, Vitor. Obrigada pela apresentação, obrigada pelas respostas.